Olá, bem-vindos ao PS do Inconsciente. Nós vamos estar apresentando uma proposta de estudo de uma série de temas advindos do estudo deste livro que eu estou propondo para que possamos ler e estudar, Família em Crise. Esse livro foi escrito por Elsie Carvalho, ela é uma psicóloga cristã, por isso ela vai ter um enfoque, a temática mais voltada para as questões que ela pesquisou e observou a partir da própria igreja, dentro do meio da cultura cristã, né? Então ela vai falar de problemas dentro do lar cristão, quando ela cita como tema do livro Família em Crise, ok? Então eu pretendo trazer em vários vídeos estudos a respeito desse livro, trazendo temas, fragmentando, na verdade, a proposta desse livro, cujo tema para a série, então, é neurose eclesiástica. Então, hoje eu vou fazer uma apresentação, uma introdução de qual é essa preocupação, o que é neurose eclesiástica, né, e como é que isso tem se manifestado na igreja, no meio de pessoas cristãs e que são comuns, como eu e você, pessoas que sofrem questões emocionais, mas que buscam na igreja, buscam através da espiritualidade uma forma de solucionar essas questões, esses problemas. E, por incrível que pareça, essa comunidade que deveria estar gerando uma vida abundante, estar produzindo um ambiente de cura interior, de cura das emoções, ela está produzindo semi-zumbis, pouco vivos, né? Porque uma instituição que poderia ser terapêutica, restauradora, está ajudando a adoecer e porque não está trabalhando as necessidades dessas pessoas, não tem considerado as possibilidades do adoecimento da psique, do adoecimento emocional. Então, acaba acontecendo que ela firma, de uma certa forma, esse adoecimento nas pessoas, né? E por que tantas pessoas que se aproximam da igreja buscando serem restauradas, acabam se frustrando após algum tempo e saem das igrejas? Então, a partir dessa pergunta, nós vamos começar a fazer, então, o nosso estudo. Vamos lá, me acompanhe, então, pessoal. Eu vou ler um trecho do livro. Na verdade, eu vou começar pelo fim do livro, né, onde, na verdade, a Elsie faz a sua conclusão. E ela diz o seguinte, que existe uma tendência em muitas igrejas de se pensar que uma vez que recebemos a Cristo, né, em nossos corações, viveremos um conto de fadas, felizes para sempre. Chegam a pregar que se temos tribulações é porque estamos em pecado. Na realidade, o pecado pode ser sim uma das razões, mas faz falta ler, saber, conhecer e entender sobre Jó. Ainda que ele fosse um homem reto e justo, o Senhor permitiu que ele passasse por grandes sofrimentos, aparentemente sem razão. E esses sofrimentos sem razão que Jó sofreu é justamente a razão e o motivo pelo qual precisamos entender que todos, justos ou injustos, estamos sempre sujeitos a situações difíceis, problemáticas, uma vez que o sol nasceu para todos, uma vez que Deus se coloca com a sua justiça para homens e mulheres, para cor e raça. Então, permitir que Jó passasse por essas tribulações, aparentemente sem razão, nos mostra exatamente essa questão de que
Estamos sujeitos a passar por chuvas e trovoadas, todos, independente de quem somos. Deus não faz acepção de pessoas. Bem, então, ao fazer uma decisão por Cristo, nem sempre nós vamos experimentar uma vida feliz para sempre. Até porque a psicóloga comenta no seu livro que a vida cristã, o andar com Cristo, não é um conto de fadas, né? Por isso, ele não poderia realmente trazer uma promessa de, a partir de um determinado momento, a vida seria feliz para sempre, né? Então, esse conceito nunca existiu no cristianismo. Bem, a pergunta seria, então, por que uma comunidade que deveria estar gerando vida abundante, na verdade, está produzindo, está ajudando a adoecer, né? No livro também, a Elsie, na introdução agora, ela diz o seguinte, que existe uma ideia muito equivocada de que dificuldades, problemas, enfim, não acontecem com os cristãos. É uma ideia equivocada. As pessoas não concebem que possa ocorrer problemas com famílias cristãs, de que coisas ruins não acontecem com cristãos, né? E mesmo que acontecessem a bons cristãos, não falam sobre isso, porque jamais admitiriam que algum destes assuntos pudesse ser um problema para cristãos. Então, como resultado, o consultório psicológico passa a ser muitas vezes um lugar que se transforma como confessionário moderno, né? A psicóloga aqui no caso, ela comenta que ela já perdeu a conta de quantas vezes ela já recebeu no seu consultório, já atendeu no seu consultório pessoas cristãs que a procuram para compartilhar as suas dificuldades, porque acham que se fossem procurar, por exemplo, um pastor de uma igreja ou da sua igreja, na melhor das hipóteses, elas não seriam compreendidas. E na pior das hipóteses, no pior dos casos, seriam expulsas da igreja. Então aqui, novamente, cabe essa reflexão. O que é que está acontecendo com a igreja? Que deveria ser um lugar acolhedor, um lugar para restituir, ajudar na reconstituição, né, de vidas despedaçadas, acabam empurrando a pessoa para esse adoecimento. Então, em torno dessa questão que nós vamos discutir, a primeira parte, então, desse estudo, que nos faz entender o que é a neurose eclesiástica. Então, para começar essa reflexão, nós precisamos entender que no meio de uma sociedade que vai adoecendo os seus relacionamentos, né, em qualquer ambiente, na escola, nos clubes, em qualquer ambiente social, em que acontecem o adoecimento dos relacionamentos, a igreja não tem se saído muito melhor do que isso, porque a sociedade acaba indo para dentro da igreja exatamente com as mesmas complicações que tinham lá fora. Então, a neurose de igreja, as neuroses eclesiogênicas, vem dessa ideia de adoecimento, especialmente adoecimento emocional, e que são típicos de quem participa da vida, da cultura de uma igreja. E ali, né, na igreja, aprendendo a se relacionar com Deus, vem, né, na bagagem o aprendizado de não decepcionar a Deus. Então, as neuroses acabam se definindo como uma forma de adoecimento de origem psicológica, em que os sintomas que são vistos pelo comportamento, no caso, né, são a expressão simbólica de um conflito psíquico, né? Existem sinais de uma doença emocional nessas pessoas, e os sinais são mais evidentes, mais fáceis de serem identificados e localizados,
porque trazem sofrimento de como lidar com essas questões e não sabendo como a pessoa vai adoecendo emocionalmente, né? Então, há sinais de doença emocional. Então, as frustrações, por exemplo, com N temas, levam a esse adoecimento. Então, por exemplo, profecias não cumpridas, que a pessoa passa anos da sua vida esperando por uma realização de um sonho e que veio através de uma palavra profética, né? Sofrimentos com casamentos falidos, que não tem mais jeito, mas existe aquela doutrina do pecado de que Deus abomina o divórcio. Então, muitas vezes a mulher principalmente acaba tolerando esses casamentos falidos, esses casamentos abusivos, né, em nome de não pecar com um divórcio, né? Sofrimento com o medo da perda de salvação por causa da fornicação, por exemplo, né? Muitas vezes pessoas adultas, pessoas que já passaram por um relacionamento anterior, às vezes até um casamento anterior, conhece uma outra pessoa e acaba tendo um relacionamento mais íntimo com esta pessoa, e numa fase em que estão se conhecendo, não decidiram ainda pelo casamento, enfim. Existe então esta acusação, né, sobre si, essa cobrança pessoal, né, de que a pessoa está em fornicação e isso está errado, e isso pode levá-la a perder a sua salvação. Enfim, as pessoas sofrem também por estas questões de medo da perda da salvação, né? Por omissão do sofrimento familiar advindo de agressões, por exemplo, pelo uso de drogas, de álcool. Então, muitas vezes é uma família que se reveste de uma máscara, né, e se apresenta na comunidade, na igreja, como se tudo fosse perfeito, e dentro de casa é um inferno, uma confusão, né? Pessoas que agridem umas às outras, pai que agride os filhos, abusa de filhos, né? Que bate na esposa, né? Enfim, uma série de agressões. Às vezes a pessoa é um viciado em bebida alcoólica, está sempre bêbado, né? Chega em casa bêbado, vai batendo na esposa, e aí de final de semana ele está limpo, né? E vai para a igreja são, né? E ninguém imagina o inferno que acontece durante a semana naquele lar cristão, né? Então, mais uma manifestação de sofrimento, mas que precisa ser omitido, porque a igreja se posicionaria com certeza de uma forma não tão acolhedora, né, para trabalhar as necessidades, então, dessa pessoa que tem um vício, né? E muito menos apoiaria, por exemplo, a mulher de estar se divorciando, né? Mesmo diante de todo esse sofrimento e dessas agressões. Então, tudo isso, na verdade, vai trazendo às pessoas medo de tomar decisões, medo de contar o que está acontecendo, medo de se expor, né? E a culpa também vai acompanhando, né, essas pessoas. E outro fator que é muito comum dentro da igreja é filhos que cresceram dentro da igreja e precisam passar também a vida toda escondendo a sua opção sexual, né? A sua sexualidade, a sua manifestação homossexual, né? E consequentemente, esta pessoa acaba se afastando de Deus, se afastando da igreja, porque o sofrimento dela em estar dividida entre compreender a espiritualidade que mostra um pecado e compreenderem que ela sofre porque ela não se entende, ela não consegue viver bem consigo mesma,
dentro de um corpo do qual ela não consegue ter sensações típicas do sexo do qual ela nasceu, né? Enfim, a sua orientação sexual é oposta, né? O seu gênero é oposto ao seu sexo. Então, essa pessoa acaba também se afastando da igreja por conta das doutrinas, por conta de toda a culpabilidade, né? Por essa opção sexual. As questões que envolvem a vergonha, por exemplo, de carregar uma depressão, né, diagnosticada, em que gera constantemente surtos, crises, né, e essa pessoa, ela tem uma tendência a pensar em morrer constantemente, né, então essa pessoa também se sente não acolhida e afastada da igreja, porque ela conhece também a doutrina, né, da tentativa de suicídio ou do suicídio, de morte, de tirar a própria vida, a doutrina que diz a respeito de quem tem uma depressão, certamente não confia em Deus, não anda com Deus e por isso que está doente, né? Então, a depressão acaba sendo diagnosticada ainda hoje em muitas igrejas, né, como uma falta de Deus na vida da pessoa. E consequentemente, né, acaba sendo uma brecha para o diabo, né, e essa vida em pecado também seria uma possibilidade de consequência a ponto da pessoa viver por uma depressão, né. Então tudo isso faz com que a pessoa até comece a acreditar a respeito disso tudo e ela se sente culpada, ela se sente indigna, então ela se afasta também da igreja, né? E como eu disse, as questões de suicídios também, que vão deixar órfãos, né, filhos, vão deixar viúvas, esposas, né, vão deixar pais enlutados e que vão carregar o peso do veredito da igreja, né, foi para o inferno, né? Então, esses são apenas alguns exemplos do que chega no consultório, do que também comentou a doutora Elce no livro que nós estamos nos propondo estudar, que todas estas questões chegam no consultório em forma de confessionário, né? Eu preciso te confessar o que está acontecendo comigo, quem eu sou, né, o que eu vivo, né, para poder pôr para fora, poder de alguma forma ser acolhido por alguém, compreendido por alguém, ajudado por alguém. Então a igreja que na verdade, né, deveria desempenhar esse papel, porque foi esse o papel que Cristo desempenhou, né, vindo para os doentes, né, vindo para os pecadores, ele esteve com eles, ele cuidou deles, ele não os abandonou. A igreja então passa a discriminar, né, a impor as questões doutrinárias para que essas pessoas sejam coibidas de alguma forma, né? Para que as pessoas sejam coibidas de buscarem livremente, por exemplo, esse recurso do divórcio, né? Esse recurso de usar livremente drogas, de beber livremente, questões de namoro fora do sexo fora do casamento. Então tudo isso na verdade sobrecai sobre as pessoas de uma forma muito pesada, a ponto das pessoas terem dificuldade de conviver, né, com o peso, né, desse pecado e a dor do que ela está vivendo dentro da sua realidade. Então, na verdade, existe uma enorme frustração de muitas pessoas em relação à postura da igreja cristã, né? O mundo ele tá cheio de excrentes, né? Quem nunca viu alguém comentar, principalmente nas ruas, pessoas moradoras de rua, né? Quando você conversa, quando você vai ajudar, quando você vai acolher, quando você vai fazer qualquer trabalho voluntário e conversa com as pessoas, a maior parte das que estão na rua foi um ex-crente,
né? As decepções levaram para esse lugar, a falta de acolhimento levaram a pessoa para esse lugar. Algumas igrejas têm aquela doutrina de perda de salvação, que não tem mais jeito para você pecou, agora você está destituído, né, da presença de Deus. Então essa pessoa ela foge dela mesma e acaba indo parar na rua, né? Então conversa-se muito com crentes, ex-crentes, moradores de rua que carregam consigo a dor do erro, a dor do pecado, né? E não entendendo que elas podem ser restauradas, que elas podem voltar para o seio de uma igreja que possa acolhê-las, porque Cristo perdoou a todos os pecados. Bom, por fim, então, essa é uma das consequências, né? Se afastar não só da igreja, mas se afastar de Deus, né? Isto quando muitas igrejas, na verdade, não as expulsam, né? Não só de ministérios, mas da frequência mesmo do rol de membros, né? Bem, então, essas pessoas acabam fazendo à medida que os anos passam, né, uma peregrinação, uma busca em um outro ambiente que possa acolhê-las, né, e conhecendo de igreja em igreja, intuindo que de alguma forma alguma verdade salvadora nesse meio ainda exista para com os seus pecados, para com os seus erros, né, mas não se sentindo seguros de ter encontrado realmente o perdão, né? De ter localizado, enfim, a salvação, né? Então, essa massa de irmãos que frequentam aí a igreja da moda, né? São duramente criticados pelas igrejas tradicionais, né? Estabelecidas, e não admitindo a sua parte de culpa nessa decepção coletiva. Então, a culpa dessa decepção coletiva de muita gente ex-cristão, né, que está hoje na rua, é dessas igrejas modernas, dessa massa de neopentecostais, né? Não existe culpabilidade alguma na igreja cristã tradicional. Quando existe sim, né? Essa questão do divórcio, a não aceitabilidade das pessoas que precisaram se divorciar porque realmente tinham um casamento abusivo, acabam sendo mal vistas dentro das igrejas mais tradicionais, né? Então, não vou citar aqui doutrinas, nomes, mas na verdade não existe essa defesa, né? Colocando peso nas igrejas mais estabelecidas da moda, enfim. Bem, quais as razões para todas essas frustrações, né? O que está acontecendo dentro da igreja que muita gente se frustra e deixa de encontrar nela esse ambiente terapêutico tão necessário e que na verdade é justamente o chamado da igreja, né? Então vamos lá. Um comentário do livro, né, da Elsie, ela vai levantar justamente 4 itens que discutem a respeito destas razões para com essas frustrações. A primeira delas, então, há uma explosão geométrica de número de pessoas que estão conhecendo o evangelho, né? Então, de um tempo para cá, o evangelho já foi, assim, moda, né? Era muito chique ser evangélico, por exemplo, ser cristão, né? Então, muitas pessoas começaram realmente a migrar para igrejas, buscando essa prosperidade, buscando esse lugar social, né? Infelizmente. Então, estima-se que a cada dia, mais de 25 mil pessoas na China entregaram suas vidas a Cristo, por exemplo. E na América Latina se vê um paralelo, se bem que em cifras mais modestas. E há lugares onde até a situação política do país mudou nos dias atuais, devido à quantidade de evangélicos, né? Então, realmente há uma explosão geométrica de
pessoas não necessariamente se convertendo ao cristianismo, mas migrando para a cultura cristã, né? A quantidade de pessoas que necessitam ser atendidas, aconselhadas, acolhidas, discipuladas, batizadas é maior do que nós podemos imaginar. Nossas igrejas não estão preparadas para acompanhar tamanha multidão e os números nos assustam. Então, quando essas pessoas começam a procurar na igreja cristã esta comunidade terapêutica e não encontra, é porque ela está realmente falha em termos de acompanhar o ritmo desse crescimento. E essas pessoas que buscam a igreja para que elas possam encontrar paz, possam encontrar aquele tão esperado perdão sobre as suas atitudes, né, do passado, enfim. E, na verdade, curar a sua alma, né, o seu psique de traumas, né, de bloqueios, de ressentimentos, elas acabam, muitas vezes, não encontrando esse lugar. O segundo, a segunda frustração, a segunda razão de frustração é que uma das consequências é que não há bastante pessoas qualificadas e capacitadas para ajudar na liderança restauradora. Então, quando se diz a respeito de restauração, nós estamos falando de capacitação para trabalhar realmente com as questões emocionais, né? Com aconselhamento, com orientação para uma reflexão e para que se chegue a uma conclusão de decisões, né? Então, não existem pessoas capacitadas para auxiliar nessa restauração. O número de pastores sem preparação, então, bíblico-pastoral, que é o mínimo que se espera dentro de uma igreja, também é assustador, né? E seria o mínimo adequado para uma igreja. Então, esta falta é enorme. E ela diz que, embora ela não duvide que Deus prepara aqueles que Ele chama para o ministério, ela sabe também que há demasiados líderes e pastores que são ordenados prematuramente e sem fruto profundo de uma comunhão duradoura com Deus. Então, lembrando que aqui a Elcia é uma psicóloga cristã, tá? Ela frequenta também os ambientes de igreja evangélica, igreja cristã. Então, ela tem esse ponto de vista, ela tem ela enxerga essa situação na realidade, não só no consultório, mas dentro da igreja, no meio da membresia, né? A terceira razão para a frustração é que ainda há muita resistência em relação aos ministérios de cura emocional, né? Realmente, a igreja ainda tem muita resistência em relação a isso, né? Muitos pastores continuam pregando que só Jesus é suficiente, apesar de levarem os seus filhos ao médico quando quebram uma perna, né? Mas e Jesus não era suficiente para curar? Por que precisa ir ao hospital para curar a perna quebrada? Quando nasce um bebê, né? Nós, como pais e mães, nós não colocamos num bercinho esses bebês e dizemos para eles, olha, você precisa apenas de uma coisa, de Jesus. Então fica aí que vai dar tudo certo. Pelo contrário, nós cuidamos dele, trocamos as suas fraldas, o alimentamos, damos carinho, porque com os novos cristãos, que são bebês na fé, isso precisa ser diferente. Eles estão crescendo, amadurecendo na fé. Eles estão tomando o leitinho maternal, né? Eles não têm condições de passar um alimento sólido. Então, necessitam desse cuidado, de carinho, de compreensão, de companhia, de orientação, né? Todos necessitam de saúde emocional e muitos de saúde espiritual. E para ter saúde espiritual é necessário um trabalho de libertação, né? De todas as manias, de todas as
tendências da alma, né, pela qual o temperamento pessoal acaba se manifestando, os desejos, as volições, tudo aquilo que está na psique, né, e que precisa de alguma forma passar realmente por uma libertação. Então a falta de saúde emocional vai acabar inibindo o verdadeiro crescimento espiritual. Então nós vamos tendo o que dentro da igreja, né? Uma população doente, logo uma igreja não saudável, doente, né? Com um número grande de pessoas, um crescimento em forma de multidão, mas todos sem o devido cuidado. Todos bebês na fé e que não são tratados como crianças e como precisam desse tratamento específico. Por que não entendemos nossas ações, condutas e pensamentos? Por que fazemos aquilo que não queremos? Como podemos encontrar melhores formas bíblicas de viver e realizar a vontade de Deus em nossas vidas? Então, essas são as perguntas que, na verdade, arde, né, no coração dessas pessoas que foram sedentas buscar socorro dentro da igreja, né? E acabam não tendo essas respostas em muitas delas. Claro, gente, vamos abrir aqui um parênteses, não é toda igreja cristã, não é toda igreja evangélica que não tem esse olhar cuidadoso, não tem essa acolhida necessária, né? Não tem esse trabalho ministerial para cuidar de vidas, para cuidar de emoções, né? Separando, entendendo que psique é uma coisa, espiritual é outra coisa, né? E antes de uma pessoa poder crescer espiritualmente, ela precisa realmente ter a sua psique, o seu emocional saudável, tá? E quarto e último ponto de justificativa ou de razão para essas frustrações geradas nas pessoas se coloca aqui: existe um vazio masculino. Nossa, o que é isso, né? Em virtude da nossa herança sociocultural, muitos acreditam que a religião e a criação dos filhos são coisas de mulher e não de homens. Então, somos ensinados que homem que é homem não é religioso. A religiosidade parece ser sintoma de debilidade e por isso as mulheres é que precisam de religião, mas os homens não. E aí nós vamos entrar, inclusive, num outro ponto de reflexão que vai ficar para os próximos capítulos de discussão dessa série, né? Sobre a importância do pai, né? E aí nós voltaremos também nessa questão. Bem, e então, diante de todas essas razões que a Elsie coloca para justificar até essas frustrações, né? Ela ainda fala a respeito de que a postura da igreja diante de algumas temáticas mais complexas, né, é de se calar. E se calar não ajuda, muito pelo contrário, atrapalha, né? Então a igreja guarda um silêncio sobre muitos assuntos, especialmente aqueles que têm a ver com questões sexuais ou violências. E aí essas questões sexuais, claro que engloba o homossexualismo, né? E a violência no sentido da agressão doméstica, né? De maridos abusivos ou até de pais abusivos, né? Então nós pensamos que assim o crente ele não deve sentir ou viver tais situações, né? Isso é o pensamento comum, né? Dos tradicionais e portanto guarda-se silêncio no intento equivocado de viver uma vida cristã. Acontece que santidade não é algo que nós mesmos possamos criar. É o Espírito que sara as nossas feridas. E a primeira exigência para a sanidade é admitir que temos um problema. Então, sem a verdade, não há cura das emoções. E isso é um ponto imprescindível, né?
é, na verdade, o primeiro passo que a igreja precisava se preocupar em administrar, se preocupar em ministrar nas pessoas que estão trazendo esse emocional doente, né? O silêncio, ele tem trazido como resultado congregações cheias de pessoas feridas, como eu estava dizendo anteriormente, pessoas doentes, né? Emocionalmente, lutando com os seus problemas, lutando com a sua vergonha de admitir que sofrem com estas coisas. São fachadas bonitas, mas infecções emocionais no interior, e é aquilo que a Bíblia chama de sepulcro caiado, né? Nos Salmos. Então a palavra de Deus nos ensina a falar, não nos calar, né? Não que se precise publicar num periódico, mas é preciso compartilhar com alguém de confiança que possa nos ajudar a seguir em frente, né? Então, quando a Bíblia diz que nos ensina a falar, lá no Salmo 23, versículo 3, ele fala que enquanto eu mantinha... 23, não, desculpa, o Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, isso é lição, né? Ou seja, então não continue mantendo escondidos os seus pecados, abra-os, né? Para um conselheiro, coloque para alguém, né? É necessário compartilhar, mas o que se discute, né, nessa abertura é justamente que ninguém compartilha por medo da represália, por medo da acusação, do julgamento, né? E é onde a igreja, na verdade, está falhando, porque ela não está fazendo o devido trabalho de acolher e de remediar, de curar, né? De fazer esse trabalho terapêutico. Então, quando nós olhamos, vamos fazer um teste aqui. Quando nós olhamos para dentro de cada um de nós. Então, pensa aí, você. Quando você olha para dentro de você mesmo, você se coloca a imaginar Deus, né? Deus olhando para você. Agora, te vendo. Então, se coloque a imaginar Deus te olhando, né? Experimente, fecha os olhos, né? Que isso traz para você maior poder de imaginação, né? Então, fecha os olhos, Deus olhando para você. Qual seria a expressão do rosto de Deus? O que já foi visto aí? O que você viu na expressão do rosto dele? Então, quando Deus olha para você, você vê ele com um semblante feliz, com um semblante sério, com um semblante triste. E aí, a resposta disso tem muito a ver com como é que você tem vivido a sua vida e como é que isso está refletindo dentro das suas emoções, como é que isso está ali dentro de você, né? Na verdade, nós nunca vamos ver a face de Deus, nós sabemos disso, né? Nós podemos dizer que a nossa imaginação é que é uma boa medida de projeção da imagem do nosso Deus, né? Pelo Deus que nós somos criados e internalizando também a pessoa dele dentro da nossa vida, no nosso ambiente, dentro da igreja, dentro da família, enfim, né? Então, quer dizer que você vai, na verdade, interiorizar essa pergunta, né? Você vai ver, né? Imaginar a face de Deus, como é que ele te olharia nesse instante, de acordo com a sua saúde emocional, de acordo como anda a sua psique, a sua alma, né? Como estão as suas emoções. Se você se vê perdido, fazendo um monte de coisa que você não gostaria de fazer, mas são exatamente essas que você faz, talvez você tenha visto o olhar de Deus bravo, né, para você, um olhar questionador, né? Mas será que é assim mesmo? Deus olha pra gente assim, um olhar de acusação? Ou é a igreja que olha para nós com um olhar de acusação, né? Lembrando, eu estou aqui parafraseando, intermediando a fala da Elce Carvalho, que é escritora deste livro, Famílias em Crise, que eu mostrei no início do vídeo, tá certo?
Outra pergunta que pode nos ajudar a refletir, pensar a respeito de como anda a nossa alma, como andam as nossas emoções, né? Qual é a sua principal preocupação perante Deus? Se você se encontrasse com Deus agora, né? Qual seria a sua primeira preocupação? O que você já ia querer justificar para Ele, né? Bem, então, ao estar consciente da presença de Deus, você se lembraria imediatamente de algo que te acompanha, né? Então, qual seria esse momento de consciência? Que tipo de oração, né, você costuma fazer mais frequentemente? Porque essa oração que você costuma fazer mais frequentemente é com certeza voltada para a sua preocupação, voltada para aquele seu medo, né? Bem, todas essas perguntas, elas geralmente mostram que nós estamos preocupados em não errar, né, com Deus, né, de não pecar contra Deus. E que, tal qual as nossas pregações dominicais, aquilo que se ouve nos púlpitos das igrejas dominicalmente, Deus parece sempre insatisfeito, esperando alguma melhora da nossa parte, né? Então, em algumas denominações, esse cuidado em não errar adquire tons mais dramáticos, porque atrás da esquina ainda nos espreita o terror da perda da salvação. Então, os púlpitos vão ter este discurso do ai daquele, tome cuidado, não faça assim, não ande desse jeito, né? Então, é uma constante encenação ali de qual seria a reação de Deus, de qual seria o parecer dele diante de áreas da sua vida que precisam de melhoria, né? Sempre de uma forma muito drástica, muito negativa, muito padrasto e não pai, né? E principalmente em torno da perda da salvação. E a questão é que as pessoas mais comprometidas, né, em realmente se dedicarem a Deus, elas adoecem com as questões que estão difíceis de serem resolvidas na sua vida, né, com as suas falhas humanas, né, com as suas fragilidades, enfim, os seus escorregões. E existe uma tendência de entrar em depressão, inclusive, por causa da constante acusação e dificuldade assertiva, né? Então, os cristãos temem errar, têm medo de errar, de tomar decisões erradas, né? Nos dedicamos a combater constantemente o pecado. Por isso, naturalmente, temos receio de nos envolver mesmo com iniciativas de outros grupos diferentes do grupo da igreja, né? Nossa maior preocupação, a nossa maior busca é por saber qual é a vontade de Deus. E tem que ser assim realmente, mas não pode existir atrás disso tudo esse terror, esse medo, como se as únicas boas companhias estivessem dentro da igreja. Triste engano, né? Na verdade, muita gente dentro da igreja esconde, na verdade, aquilo que ela deseja manifestar, como ela deseja agir, como ela deseja viver. Então, como aquele pai que eu falei para você anteriormente, que bate na esposa, que bebe, né, a semana inteira e depois vai para a igreja no final de semana, né? Limpo da bebida, né? Sem estar alcoolizado, e ninguém sequer imagina que ele seja um homem que tenha dificuldades realmente com o álcool, né? E outros exemplos que nós poderíamos citar aqui, né? Bem, a supremacia, então, do nosso coração é do dever. Qual é o meu dever? Qual é o meu compromisso diante da minha posição de cristão, né? O que é que eu devo fazer? O que é certo, né? Então, perguntas como: crente pode isso? É pecado tal coisa? Isso sempre vai revelar o mesmo sentimento e a nossa preocupação mais íntima. Temos medo de errar com isso, temos medo de errar com aquilo, a não ser que tenhamos certeza de que aquilo é a vontade de Deus e que não tem erro, né? Mas ao mesmo tempo que nós estamos preocupados com o não errar,
Essa pergunta de o que é que eu devo fazer, ela encontra resposta rápida na igreja, não é? Parece que na falta de bons relacionamentos, por exemplo, que possa trazer prazer para sua convivência, para sua vida, simplesmente por estar junto, né? Não necessariamente fazendo as mesmas coisas ou tomando as mesmas decisões, mas simplesmente conviver, né? Ter amizade, enfim, ela leva a igreja a criar então várias atividades. As pessoas começam a fazer o seguinte: não, se tiver brecha, se não tiver eventos, se não tiver aqui com que as pessoas se envolvam, com que elas possam estar tendo oportunidade de se relacionar com os que são membros da igreja, têm a mesmo pensamento, a mesma busca de santidade, né? Então elas vão se contaminar. Então enche a igreja de eventos, enche a agenda da igreja de festas, né? De comemorações, de encontros, de congressos e assim todas as áreas, de mulheres, de homens, de adolescentes, etc, né? Simplesmente para manter as pessoas juntas, né? Para mantê-las sempre ocupadas, produtivas. Só que aí acontece o seguinte: esse ativismo, esse envolvimento constante dentro da igreja acaba afastando, em primeiro lugar, as pessoas do próprio convívio familiar. E aí não existe comunicação, não existe participação, né, no crescimento de um filho, nos momentos mais difíceis de um filho. Enfim, acaba inviabilizando a ampliação desses relacionamentos também fora da igreja e da própria família, né? Porque esse ativismo vai não permitir que sobre tempo para absolutamente nada, né? Então, é assim que muitos jovens e adolescentes acabam se afastando da igreja, porque a igreja já não mais é atrativa. Ela consome o tempo todo e ela acaba não permitindo, né, esse relacionamento com os amigos da escola, por exemplo, que são com quem ele passa a maior parte do tempo, né? Então, muitos jovens e adolescentes realmente acabam se afastando da igreja por falta de atração, né? Os amigos que eu gosto não estão aqui. O que os meus amigos fazem aqui não pode ser feito, né? Então, o medo acaba sendo, na vida do cristão, o fio condutor da vida do crente, e não o amor por Jesus. Assim, muitos acabam doentes emocionalmente. Muitos se afastam da igreja, saem da igreja, né? Porque carregam o peso constantemente que a igreja impõe. E que nem sempre todos são capazes de carregar. Alguns carregam. São pessoas às vezes infelizes, porque não estão fazendo o que verdadeiramente são, mas carregam. Eu não estou entrando em questionamento, em discussão sobre a espiritualidade ao pé da letra, né? Sobre a vida cristã ao pé da letra. Eu estou trazendo aqui o comentário da psicóloga cristã do que é que ela recebe no consultório. E nós estamos falando de neurose eclesiástica. O que é uma neurose? A neurose, ela chega num ponto em que a pessoa não tem mais controle do que ela está fazendo, ela fica emocionalmente descompensada, né? E o eclesiástico aí tem a ver com a doutrina, a religião, né, da igreja. Então, quer dizer, chega um ponto que a própria igreja cria uma neurose. Pensa na neurose, por exemplo, da pessoa que tem a sensação de que ela está constantemente suja, precisa lavar a mão, né? E essa pessoa vai desenvolvendo essa mania, e cada vez mais ela tem essa ideia de que ela tá com vírus, ela tá com bactérias, ela precisa se limpar o tempo todo. Isso vai criando o que nós chamamos de neurose, né? Essa repetição temerosa pelo medo de estar contaminado, né? Leva ela a ter essa atitude de lavar as mãos, por exemplo, constantemente, o tempo todo. Então, é um pequeno exemplo de uma neurose, ok?
A neurose eclesiástica vem da mesma ideia, né? Ela está o tempo todo perseguida por um medo de estar errando contra Deus, porque a igreja determina não o amor de Jesus diante das incapacitações ou dos erros do ser humano, mas o que ela determina o tempo todo é esse fio condutor através do medo, obediência pelo medo, obediência cega, né? Bem, por hoje nós vamos parar por aqui e pensar sobre, talvez você esteja carregando alguns sofrimentos da sua vida religiosa, da sua vida cristã, e não acaba tendo esse suporte, esse acolhimento por causa do medo de ser julgado, né? Do medo de ser culpabilizado. E aí você traz marcas horríveis na sua alma, um sofrimento constante. Seja qual for a área, na área da sexualidade, na área desse casamento disfuncional, na área que você enfrenta o vício do seu esposo ou as drogas que o seu filho usa, enfim. O que é que está acontecendo e que tem deixado essa neurose dominar, controlar a sua pessoa, né? Então pense nisso, né? E fica aqui o convite para que você entre em contato, né, com o PS do Inconsciente, que você possa, se necessário, buscar terapia ou até mesmo com outros profissionais. Mas a verdade é, busque socorro, busque acolhimento, ok? Um abraço para você e até o nosso próximo estudo através do PS do Inconsciente, Neuroses Eclesiásticas.